Temos entrevista aqui com Rubens Recupero, que é ex-embaixador do Brasil, diplomata. Recupero, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Essa informação que o ex-presidente Bolsonaro deu para Raquel Landim, para Letícia Casado, de que pode se abrigar, né, numa embaixada. Como é que seriam essas negociações diplomáticas? Como é que o senhor vê diplomaticamente? O Bolsonaro, por exemplo, já se abrigou, passou 2 noites, salvo engano, na embaixada da Hungria, né, aqui no Brasil. Enfim, queria a sua avaliação inicial. Boa tarde. Boa tarde. Essa crença de que todos os países reconhecem o direito de asilo é errônea, sabe? O direito de asilo, na verdade, é uma jabuticaba latino-americana. Só existe na América Latina. A maioria dos países do mundo, da Europa, Estados Unidos e outros, não reconhece o direito de asilo. Portanto, a primeira coisa que se deveria dizer ao Bolsonaro é que a próxima vez ele deve escolher melhor. Em vez de ir para a Embaixada da Hungria, ele tem que ir para uma embaixada latino-americana, né? Peru, Argentina, uma delas. A segunda coisa é que, de fato, na América Latina, devido à tradição de instabilidade e de perseguições políticas, existe um direito codificado. Existe em vigência a Convenção de Caracas sobre Direito de Asilo, da qual o Brasil faz parte. Ela é de 54, o Brasil assinou logo no início e ratificou. Segundo a Convenção de Caracas, uma pessoa pode buscar asilo numa embaixada, não só numa embaixada, né? Pode também num navio de guerra ou numa aeronave militar estrangeira. São os 3 casos. Nesses 3 casos, a pessoa pode pedir asilo e o Estado da embaixada tem o direito de conceder ou de recusar. E não é preciso que ele dê a razão para isso. E há também uma restrição muito interessante. Né? Há um artigo na Convenção que diz que, normalmente, não deve se beneficiar do direito de asilo alguém que foi condenado por crime comum ou então por deserção das Forças Armadas, a não ser que esses 2 casos se tenham um caráter claramente político. Então, o que acontece é quando alguém pede asilo numa embaixada latino-americana, normalmente o asilo é concedido. Eu mesmo, quando era diplomata no Equador, eu tive uma situação como essa, né? Em que pediram um asilo na embaixada. Como eu vi que era um assunto que não ia durar, eu, em vez de dar asilo, eu hospedei a pessoa e em pouco tempo se resolveu, que era um grande empresário, em menos de 24 horas ele saiu e não houve consequências. Mas, normalmente, o Estado que dá o asilo é que classifica se o crime é político ou não é. O Estado, no caso o Brasil, se o Bolsonaro procurasse asilo numa embaixada latino-americana, digamos no México, por exemplo, que costuma dar asilo com muita generosidade, o Brasil não pode alegar que ele tenha sido condenado ou que ele tenha praticado um crime comum, porque cabe ao México decidir se dá ou não asilo. E na hora que dá o asilo, pede a saída com salvo-conduto. E o Estado é obrigado a conceder pela convenção. Então, como eu E, disse a vocês, é um erro muito generalizado que o próprio Bolsonaro cometeu de pensar que todos os países do mundo dão asilo. Não dão. Por exemplo, a Convenção de embaixador, Caracas é uma convenção interamericana, mas nem os Estados Unidos nem o Canadá assinaram. Nenhum o país caribenho assinou. Só os latino-americanos que assinaram. E dos embaixador, latinos, há 2 que não ratificaram: o Chile e a Colômbia. o Bolsonaro, quando se sentiu ameaçado recentemente, ele foi dormir na embaixada da Hungria. É verdade. Se ele ficar lá, se ele entrar lá e ficar lá, o que o Brasil pode fazer? Nada, porque a Embaixada da Hungria tem a inviolabilidade do território, né? Como eu lhe disse, normalmente eu acho que a Hungria não concederia direito de asilo, porque os húngaros não reconhecem o direito de asilo. Provavelmente o que eles fizeram com o Bolsonaro foi por cortesia, devem ter ficado embaraçados, né? Como é um país de extrema-direita, né? Do Viktor Orbán, e tem uma certa afinidade ideológica, eles preferiram fazer o que eu fiz em Quito, né? Em vez de conceder o asilo formal, de dar uma hospedagem achando que aquilo ia se resolver em poucas horas e a ameaça ia se dissipar, né? Mas, como eu lhe disse, normalmente esses países não concedem asilo. Há um ou outro caso, por exemplo, justamente na Hungria,
há muitos anos atrás, quando a Hungria era um país comunista, o cardeal de Budapeste, o cardeal Mindszenty, que ia ser preso, procurou asilo na embaixada americana. E os americanos o abrigaram durante anos. Foi um caso célebre com a Hungria, mas isso eles fizeram porque era Guerra Fria, era interesse deles proteger o cardeal, né? Normalmente, esses países não concedem asilo por uma razão muito clara. Eles partem do princípio que dentro de um país existe o Estado de Direito, portanto, ninguém é perseguido por uma causa injusta. Já na América Latina, esse princípio, que é geral, admite uma exceção, é que aqui nós temos uma tradição, como todo mundo sabe, de frequentes quebras da ordem constitucional, e cada vez que há uma quebra, pode haver uma perseguição política. Tanto assim, uma coisa interessante que as pessoas não se dão conta, né? Um crime político, inclusive um assassinato, um ato de violência, cometido por um motivo político, se a pessoa entrar na embaixada e receber asilo, tem que ser respeitado o asilo, porque ele cometeu o assassinato politicamente, digamos, num motim, né? Um levante. Se houver um levante e a pessoa cometer assassinatos desse levante e depois se abrigar numa embaixada latino-americana e receber o asilo, o país é obrigado a respeitar. Pode depois pedir a extradição, mas precisa respeitar. Caso concreto do Bolsonaro. Se o senhor ainda fosse embaixador, né, estivesse à frente de uma embaixada, e alguém com o currículo, né, do Bolsonaro, com a história do Bolsonaro, fosse pedir asilo para o senhor concederia? Olha, eu acho que sim, porque a tradição brasileira é muito generosa no direito de asilo e seria seguramente um crime político. Seria considerado que o golpe militar, a conspiração, tudo mais, tinha um caráter político. Como eu disse, eu acho que esse assunto está em evolução e no futuro, na própria América Latina, isso terá que ser revisto, né? Porque no passado o que a gente sabia é que muitas vezes havia ditaduras aqui que perseguiam as pessoas. Como vocês sabem, vocês não ignoram, tanto em 64 como depois do AI-5, houve numerosíssimos brasileiros que só salvaram a vida porque foram abrigados em embaixadas, né? Eu mesmo, na época, você sabe, eu era diplomata, eu estava no começo da carreira, eu estava em Viena, eu era secretário da embaixada. Um dia me telefonou o Almino Afonso, que eu conhecia muito bem, tinha sido colega dele na Faculdade de Direito, depois em Brasília. O Almino e o Rubens Paiva, que foi depois assassinado, estavam em Viena, porque eles tinham se abrigado na Embaixada da Iugoslávia, que também, teoricamente, não reconhece o direito de asilo, mas que reconheceu naquele caso, e eles tinham ido para Belgrado, estavam saindo de lá, e passaram por Viena, eu até, com grande perigo até da minha carreira, porque eu também estava sendo investigado pelo AI-1, mas eu os convidei a almoçar na minha casa. Mas, como eles, você sabe, houve centenas de brasileiros que salvaram a vida, por exemplo, na Embaixada do México. Se o México não tivesse dado asilo a esses, eles teriam sido, sim, muitos deles, trucidados, né, pela ditadura militar, que naquela época também os acusava de serem subversivos, culpados de crimes comuns, né?